Bom, gente, hoje eu vou tentar falar um pouquinho de como a gente consegue manter nossa vibe boa. Difícil, né? Eu sei que é complicado, né? A gente tem que ter autocontrole, autoconhecimento, olha só, né? Se policiar o tempo todo e ter vontade de se manter numa vibe boa, tá? Eu sei que muita gente diz que tenta, mas eu não consigo. Você não está querendo, que é diferente, tá? Porque a gente, para conseguir, tudo depende da nossa vontade. Então, é lógico que a gente erra, é lógico que a gente tem nossas crises, né? Eu costumo dizer nossos ataques de perereca, eu também tenho. Mas é preciso você fazer autoanálise. Depois que passa aquilo tudo, porque no momento da raiva, no momento da ira, né, do descontrole total, é impossível você conseguir, naquele momento, estancar o que você está sentindo. Então, primeiro, você tem que evitar ao máximo a se envolver em situações que você sabe, você se conhecendo, você sabe que aquilo vai gerar essas emoções negativas em você. No momento que gerou, babau. Porque aí torna-se um processo até físico. Quando você começa a permitir esses pensamentos negativos, a extravasar essas emoções negativas, a trabalhar com teus chakras que trabalham com esse tipo de energia, todo o seu corpo é reorganizado, vamos dizer assim, para trabalhar com aquela energia. Então, há descarga de adrenalina, há descarga de diversos hormônios que vão alterar teu funcionamento físico. Então, naquela hora, é quase que impossível você estancar o processo, né? Depois que desencadeou, é muito difícil. Durante o momento de explosão, você recuar. Por isso que é importante você não deixar se policiar bem para não entrar em situações conflituosas, situações que vão permitir que a sua vibração se desequilibre e altere, né? Mas aí depois que você entra, você precisa dar um tempo para o teu organismo voltar ao normal, voltar ao teu padrão vibratório natural. Mas o que acontece? Tem pessoas que o padrão natural vibratório dela é aquele. Ela só fica um tempo, é justamente o contrário, né? Quem é mais calmo, quem trabalha, quem processa as energias através de outro tipo de chakra que não aquele que processa as energias mais pesadas, ele fica naquela não chega a ser uma linearidade, mas fica oscilando um pouquinho dentro de um padrão mais calmo, e quando se descontrola, há essa descompensação orgânica toda, né? E aí, quando se acalma, volta à normalidade, volta ao teu padrão. Aquelas pessoas, existem pessoas que elas já são realmente meio alteradas, elas já trabalham com outro tipo de energia dentro do corpo, elas acostumaram a processar aquele tipo de energia. São essas pessoas que são mais estouradas, que se estouram por tudo, né? Então, quando há esse desequilíbrio, ela às vezes altera um pouco, vai alterar mesmo, porque ela está colocando ali mais desse tipo de carga energética para trabalhar dentro do seu corpo. E aí, quando ela retorna, ela vai retornar ao padrão natural dela, que já era um pouco alterado mesmo, e aí ela às vezes não consegue perceber toda essa alteração física mesmo. As pessoas que são mais calmas, quando se descontrola, elas conseguem voltar, quando voltam ao natural, elas percebem melhor o descontrole que ela teve. Porque aí se torna uma coisa mesmo física, totalmente diferente do nível que ela está acostumada a trabalhar. Então todo o seu organismo reage de forma diferente, às vezes até de forma ruim, né? Você começa a sentir instantaneamente enxaquecas, a pressão altera, é porque você fugiu totalmente do padrão de funcionamento do seu corpo, tá? E aí eu estou comparando com pessoas que já trabalham mais dentro desse padrão de raiva, de ódio, do não perdão.
Essas pessoas, quando elas se descontrolam, às vezes elas custam a entender esse descontrole, até perceber esse descontrole nelas. Por que eu estou falando isso? Porque é um exercício constante de você compreender o outro, de você se auto-observar e observar o outro também. Então, se a pessoa já de certa forma, se você já conhece o temperamento daquela pessoa, não adianta você esperar dela que ela vai te pedir perdão, que ela vai pedir desculpas, porque às vezes nem ela percebe o quanto o quanto ela causou de impacto no outro, porque ela não percebeu nem no corpo dela o que aquilo estava transformando nela mesma, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir para evitar todo esse descontrole aí que a gente causa, porque também todo esse descompasso orgânico tem uma consequência, tá? Naquele que vibra dentro daquele padrão, não pense que não vai ter também. Até porque, mesmo que não, que assim, vai acarretar, vai agravar, vai potencializar todo aquele trabalho energético ruim que ela já vem trazendo já há muito tempo. A pessoa que é mais calma e que de repente tem um descontrole, pode sim haver um choque nas células, na maneira como está trabalhando, e às vezes aquele órgão físico já vem um pouquinho mais debilitado. Por quê? Não que a pessoa trabalhe continuamente dentro daquela frequência, mas às vezes a pessoa tem vários picos desse descontrole emocional. Então, cada um desse descontrole que a gente tem, né, vai lesando um determinado órgão, né? Existem sentimentos, não são sentimentos, eu sempre falo. No fundo, assim, eu criei essa diferenciação entre sentimento e emoção para caracterizar que os sentimentos são. Existem sentimentos, vamos dizer, negativos, mas que o sentimento ele não é tão destrutivo, autodestrutivo quanto uma emoção, tá? Aí a gente tem que trabalhar mais assim com o tipo de energia que você está produzindo, que parte do corpo aquilo está incidindo mais aquela carga energética. Então, por isso que eu faço um pouquinho essa separação entre sentimento e emoção. Existem alguns estudiosos que separam isso como assim: sentimentos são energias processadas pelos chakras superiores, que trabalham com um tipo de energia mais sutil. E emoções seriam as energias processadas pelos chakras inferiores, que seriam um tipo de energia mais densa. Então, por isso que às vezes eu falo nessa diferenciação, tá? Um sentimento negativo, a tristeza. Às vezes você está um pouco triste, né? Mas você não tem a carga emocional negativa de mágoa, rancor, revolta. Às vezes é uma tristeza, vamos dizer, um vazio existencial, e por algum motivo você ficou triste. Às vezes você fica até triste com o comportamento de uma pessoa, mesmo não se sentindo magoado ou ofendida com aquela pessoa. Mas aquele comportamento te causa um sentimento de tristeza, às vezes até por você compreender que ela precisa de compaixão, que ela ainda não está totalmente em equilíbrio. Então, dependendo do teu estado emocional, aquilo causa um certo sentimento, porque você está trabalhando com uma energia mais sutil, que você está acostumado também a trabalhar com essa energia, mas não é uma emoção negativa, tá? Então, tem essa diferença. É lógico que, por isso a gente tem que diferenciar. Sentimento negativo também vai causar doença na gente, tá? Tudo que de certa forma foge ao nosso estado natural desequilibra o funcionamento das nossas células, desequilibra o nosso funcionamento orgânico, altera. Né? Então, é lógico que todo mundo tem um momentozinho de tristeza, tem um momento de euforia, então a gente tem que ter equilíbrio nas emoções, nos sentimentos e nesses momentos todos. Aí o que acontece? Você, diante às vezes de uma situação, aquilo te foge ao controle. Você já vem com um desequilíbriozinho emocional, trazendo aquele desequilíbrio, e aí, diante de uma situação conflituosa, alguma coisa você perde a linha, né?
Mas ninguém está livre disso. Todo mundo passa por isso. O importante é você ter consciência de quanto aquilo te faz mal, vibracionalmente. Porque você tendo consciência que você entrou numa vibe ruim, aí você vai fazer o trabalho reverso para você voltar ao teu padrão natural, né? Para você conseguir atingir o teu reequilíbrio, voltar a trabalhar certinho, com as tuas células o mais equilibrada possível. Então isso é importante mesmo você se auto-observar, tá? E para isso, depois que você identifica que você teve um comportamento desequilibrado, né, não adianta se culpar, porque aí também você vai gerar pensamentos e sentimentos dentro de você que vai te prejudicar da mesma forma. Então você precisa praticar o auto-perdão. Para isso você tem que ser humilde, reconhecer que você é falível, né? Que você sai do sério, que você se desequilibra também. E reconhecendo isso, você vai começar a trabalhar mais para evitar entrar nessa vibe ruim. Quando a gente entra nessa frequência mais densa, mais forte, você altera todo o funcionamento físico do seu corpo, tuas células começam a produzir energeticamente um outro padrão de energia, né? E esse padrão de energia te coloca em contato com outras consciências afins àquilo que você está sentindo. Então, se você está sentindo raiva, se você está vibrando, você colocou todo o teu corpo vibrando dentro da frequência certinha lá, do padrão raiva, todas as consciências, todos os espíritos que estiverem ao redor, estiverem próximos, que estão vibrando igual, por afinidade, eles se aproximam. Então é outro ponto que a gente tem que ter consciência, tá? Se estressou, se irritou, deu ataque de perereca, vai atrair espíritos do mesmo jeito para junto de você. E aí o que acontece? Geralmente esses espíritos, eles estando próximos a você, afinizados com você, na mesma frequência que você está, eles conseguem te acessar. Se você é um médium, se você tem essa percepção já desenvolvida, você vai começar a captar o que esses espíritos ao redor estão pensando. E aí só vai fazer o quê? Vai potencializar toda aquela emoção negativa que você estava sentindo e que você tentou não sentir mais, mas você ao mesmo tempo não quis sair daquilo, porque é possível a gente sair. Eu sei que a gente diz, eu me descontrolei, eu sou assim mesmo, eu tento mudar, mas não consigo. Não, você não tenta, você não quer mudar. Eu tô falando isso, gente, eu sempre digo, eu sou a primeira a ouvir, tá? Eu tô falando, eu fiquei aqui um tempo querendo inspiração para saber o que eu ia falar para vocês. Então, me bateu tudo isso para falar e eu sou a primeira a ouvir, né? Porque quando a gente quer, às vezes a gente se descontrola, você percebe que já entrou naquela sintonia, mas você não tem a vontade de mudar a estação, não. Você está se comprazendo com aquele sentimento ruim, né? E cada vez vai ficando pior. Se você briga com uma pessoa, essa pessoa te agride, te ofende, você não sai daquilo, você não para e diz assim, bom, quando esfriar a cabeça, eu não sou assim. Eu tenho um padrão vibracional mais calmo. Então, uma hora eu vou respirar. Mas se dentro daquele padrão eu não quiser modificar, se eu não achar que eu tô com a razão, eu não vou conseguir voltar ao meu natural. Já é a primeira coisa, que eu vou ficar sempre mantendo aquela vibração ruim. Então é importante você querer, você tem que parar, ter humildade e dizer assim, gente, eu fui totalmente fora do meu normal. Então respira fundo, pede ajuda se não conseguir fazer sozinho, eu peço, né? Eu peço ajuda. E aquilo vai fazendo você relaxar, né? E quando vem um pensamento negativo, você diz, não, isso não é possível, isso não é meu, não quero pensar assim. Não quero pensar assim. É seu sim, que está saindo da tua cabeça, é você que está pensando. Mas começa a treinar isso. Eu não quero pensar assim, não é por aí. Porque acontece, às vezes as pessoas tiram a gente tanto do sério, você entra naquela vibe, atrai aqueles espíritos que pensam igual e eles começam na sua cabeça a buzinar também. E aí, se você não parar, não reconhecer, sair da minha vibe, pera aí,
Vai, busca um livro bom para ler, o Evangelho, a Bíblia. Se não quiser ler artigo nada religioso, procura um texto bacana para ler, vai ver um filme. Se conscientiza que você tem que ter vontade mesmo e depende de você para sair daquilo, tá? No momento que você pede ajuda, eu aconselho pedir ajuda, a ajuda vai vir, se você conseguir respirar e sair um pouco daquela vibe, vai vir porque você deu uma melhorada no padrão e você vai conseguir se conectar com espíritos que vibram melhor. E aí, eles se aproximando de você, eles vão até te ajudar a afastar um pouquinho esses camaradinhos que vão ficar ali tentando te acessar, tá? E, gente, o que não falta é inimigo oculto. Tem os que acham que estão ajudando a gente, quando você tá numa vibe de raiva, que fulano fez aquilo pra mim, e agora... Pô, o que não falta é você atrair gente de tudo quanto é tipo pro teu lado. Tem os que são teus amigos, mas que não vibram muito bem também, e que vão te incitar a fazer vingança. Tem os maldosos que querem mais te ver mesmo, quer mais ver o circo pegando fogo. E aí eles aproveitam, deixa pra vir aqui, ó, e ficar buzinando pra você só fazer um monte de besteira e se afundar, né? Tem de tudo, tudo. A gente quando começa a acreditar, realmente entender que existe um outro plano, você vai ver que a diferença é assim, na rua a gente consegue ver as pessoas que estão ao nosso redor, né? E a gente consegue às vezes sentir medo de um, medo de outro pela atitude, pelo modo como eles se comportam. No mundo espiritual não tem essa. Aqui é como se fosse na rua, eu não sei quem está aqui ao meu redor, mas posso sentir o tipo de companhia que eu tenho pela maneira que eu estou vibrando. E você tem que ser muito sincera. Não adianta vir aqui pro vídeo, pra frente dos amigos, o que for. Ai, porque eu perdoo. Ai, porque eu tô bem. E se você não estiver bem, não adianta nada. A gente não engana um plano espiritual. Não tem essa. Tá? Então não adianta a gente ficar se enganando, não. Tem que mudar realmente a vibe. E para manter isso, é policiamento o tempo todo e autoconhecimento. Que aí você vai identificar se você saiu do teu padrão normal ou não. Não é fácil. Não é fácil, acontece com todo mundo. Acho que agora aconteceu com a Nana. A Nana, a briga dela é com o gato do vizinho, o Boris, um gato gordão que é maior do que ela. Quando ele escuta o Boris passando no quintal, acabou com a vibração boa da Nana, que ela sai desesperada para pegar o Boris. Ele parece até que tem tamanho, ela é bem menor do que o Boris. Mas a gente tem que realmente... É o eterno orar e vigiar, e nos dizem que é vigiar e orar. Não adianta, é você prestar atenção mesmo e procurar não entrar na briga. Depois que entrou, é ter consciência de voltar atrás, se auto-perdoar. Não adianta você ficar se culpando, remoendo. Acontece, a gente é humano. Né? Não pense em vocês que, não, eu também, às vezes, cometo meus erros sérios. Eu saio do sério e, né? Aí depois você às vezes se arrepende, eu não deveria ter feito dessa forma, mas não se culpe, tá? Aquilo é você naquele momento. Então assuma quem você é e procure só se policiar. Primeiro ponto, para voltar ao teu normal, para você sair daquilo. Então não se permita mesmo, no momento que você volte, mesmo que algum pensamento ruim seja produzido aí pela sua mente, não se permita entrar nele. Né? Eu levo até na brincadeira, não vou dizer que eu não sinto raiva, não. Eu sinto também, né? Nos meus momentos eu fico mesmo, mas aí como eu tenho consciência disso tudo, aí eu fico preocupada, acende o sinal de alerta. Opa, isso vai fazer mal para mim, ou fisicamente ou espiritualmente, porque olha o tipo de coisa que eu vou atrair, né? Então, se controle. Não se permita desejar mal dos outros, não se permita vingança, bolar vinganças, sabe? Confia. Às vezes a coisa acontece, esses entreveros, essas coisas que nos tiram do sério, justamente a gente tem que olhar o lado bom da coisa. É a oportunidade de você se autoconhecer, de você entender, por que eu agi assim? Eu podia ter sido mais calma. É a experiência que você vai adquirindo.
né? São oportunidades de crescimento. Umas a gente vacila, mas aí na próxima você já vai pensar 2 vezes. Pô, peraí, não vale a pena, sabe? E às vezes acontece tudo isso pela nossa teimosia. A gente enfia pelo nosso ego, a gente enfia um negócio na cabeça que você quer que aconteça daquela forma, e aí é contrariado, não acontece do jeito que você quer, e você muda toda a tua vibração, tu se descontrola toda, e aí a coisa vai só ladeira abaixo. Não aconteceu do jeito que você queria, você se descontrolou e você não tem nem capacidade mais de tentar resolver o problema de outra forma, porque você entra em desequilíbrio, né? Então a gente tem que ter noção de como acontece todo esse processo energeticamente dentro da gente. Que aí acontecer vai. Infelizmente, gente, não tem jeito. Eu tento me controlar, mas tem horas que meu sangue ferve também. Mas aí depois eu paro para pensar, volto ao natural e aí eu vejo que, pô, não precisava disso, eu podia ter resolvido de outra forma, né? Podia ter feito assim ou ter feito assado. Então, segredo para manter a vibração boa, se policiar o tempo todo, não tem jeito, né? Se observar, aí pegar do limão e fazer uma limonada, depois que a coisa estourou, tenta se concentrar, voltar ao natural aí o máximo possível, você tendo consciência que isso está te fazendo mal energeticamente, rapidinho você volta. É uma das coisas que eu consigo me centrar. Que eu fico mesmo, às vezes, dependendo da situação, e como eu percebo muita energia, então eu já sinto até toda a corrente energética diferente do meu padrão circulando dentro do meu corpo. Todo o meu organismo dá sinal. Todos os meus processadores energéticos acendem o sinal de que tá errado, não tá incompatível. Eles vibram assim. Me dão sinais, dá dor de estômago, enxaqueca imediata. Então, quando você sentir essas sinaléticas também, é o teu corpo avisando que você está fora do teu padrão natural de vibração, teu padrão vibracional, entendeu? Então, para. Porque isso aí não vai afetar o outro. Às vezes o outro está tão acostumado a vibrar naquele padrão de briga, que o teu rame-rame, teu desespero, teu cocó, que você fica desesperado, não vai nem alterar o outro. Ele está acostumado, ele vibra daquela forma. Você saiu totalmente do teu padrão, você se descontrolou, se desequilibrou totalmente e não causou nada no outro, porque aquele é o padrão dele. Olha que besteira, né? Aí você só se expôs até a adoecer, porque dependendo do choque, do tempo que você ficar vibrando daquela forma, em desalinho com a tua forma de vibrar, você está ali correndo risco de adoecer tuas células. Elas começam a trabalhar desordenadamente, né? Com cargas de hormônio fora do que ela está acostumada a trabalhar, elas estão acostumadas a trabalhar. É tudo uma correntinha, uma coisa ligadinha à outra, a gente pensa que não, mas nós somos todos interligados aqui nessa rede elétrica, então quando dá uma sobrecarga no sistema, altera tudo, não tem jeito. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso, né, para tentar não entrar em brigas, em conflitos, mas tendo consciência que isso está te fazendo mais mal do que o outro, não vale a pena. Depois que passa, e tu diz, pô, caraca, né? As pessoas, cada um tem o seu padrão, tem a sua forma de trabalhar energeticamente, né? Então, o negócio é a gente ficar ligado, ficar atento e manter uma vibe bacana. Depois que você respira, você consegue até ter bons pensamentos. Então, aí você já começa a trabalhar melhor o auto-perdão, o perdão ao outro, né? Eu há pouco fiz até um vídeo dizendo que o ideal não é a gente nem perdoar. O ideal é a gente chegar num padrão energético que a gente já não se ofenda, que a gente esteja sempre bem, que o outro pode xingar a tua mãe, fazer o que quiser, que não vai te atingir, porque você está num padrão fora da sintonia dele. Ele está falando, mas não está atingindo você emocionalmente. Não vai fazer você alterar todo o teu padrão. Esse seria o ideal, mas a gente ainda não está nesse estágio. Tá? Eu lá naquele vídeo eu coloquei a minha visão, eu acho que realmente eu trabalho muito para isso, mas ainda não estou nisso não.
tá? É o ideal. Então, eu acho que a gente tendo consciência de como as coisas acontecem de fato, porque a gente vê ainda muito externo, mas a hora que a gente conseguir realmente enxergar a gente energeticamente, aí a gente vai pensar duas vezes antes de alterar isso tudo, porque é complicado. E tem um custo muito alto pra gente, muito mesmo, né? Então, moçada, olha, autoconhecimento, policiar, sabe, ficar sempre atento, ter ideia disso, né? Hoje mesmo eu ia tomar uma atitude, mas porque ontem eu já tomei uma atitude ruim e eu vi o quanto eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Então hoje eu ia repetir, eu digo, epa, você vai me levar aonde? Né? Então não é por aí. Então eu já consegui ontem identificar como eu estava, hoje eu já ia entrando de novo na mesma vibe, mas aí eu já consegui estancar. Não, tudo bem. Vamos arrumar outro caminho. Que às vezes as pessoas vêm e bloqueiam o nosso caminho. Tá bom, vamos dar a volta, vai ser mais trabalhoso, mas vamos conseguir o nosso intento, o nosso objetivo com outras coisas. Deixa ele quieto lá com o que ele quer e aí você busca um outro caminho. E não vai adiantar, você vai bater com o sujeito de frente e não vai levar a nada, né? Uma luta desnecessária, desgastante. E que no final o que vai sair na pior. Então, gente, mediunidade e responsabilidade, eu vou falar em todos os vídeos, sabe? Conhecimento energético é uma ferramenta maravilhosa porque te auxilia aqui a você trabalhar melhor com as suas emoções negativas. Então, é o que eu venho tentando passar aí para vocês, tá? Não estou passando que sou certinha, não é não. Eu erro pra caramba também, mas estou procurando sempre fazer do meu limão uma limonada, ajeitar aqui, dizer, pô, pisou na bola, vamos tentar, conserta aí, Meire, e trazer para vocês também um pouquinho da minha experiência, tá? Olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo de coração e fiquem com a luz.